Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Na aula de hoje vamos demonstrar o projeto passo a passo de um oscilador com amplificador operacional. Você sabe como fazer um amplificador operacional se comportar de forma oscilatória? Hoje vamos trazer a teoria detalhada com vocês, com análise matemática. Eu sei que muita gente curte pra caramba esse tipo de vídeo. Se você é uma dessas pessoas, já deixe o seu like aí no vídeo e deixe o comentário também, que podemos trazer mais vídeos com análises matemáticas detalhadas. Alguns gostam bastante. Esse vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br, faça já a cotação do seu transformador toroidal ou indutor toroidal sob medida para o seu projeto. Primeiro link da descrição aqui, toroid.com.br, acesse e já faça o seu cadastro. Vamos conferir o passo a passo desse desenvolvimento, espero que todos gostem e entendam a teoria. Let's get started! Você vai aprender a projetar o circuito para a frequência desejada, um oscilador que se comporta com aspecto retangular. Um oscilador retangular é um oscilador de onda quadrada, como muitos chamam, mas a onda quadrada sabemos que é um caso particular de um oscilador retangular, pois é um oscilador retangular com duty cycle de 50%. A topologia é a seguinte: amplificador operacional, sua entrada não inversora e inversora. Temos aqui um capacitor, que você já deve imaginar que existe um capacitor no sistema. Temos aqui uma malha de realimentação, um resistor. Aqui nossa saída, só que olha só o que vai aparecer aqui, galera. Vai aparecer mais uma malha de realimentação. Esse aqui vamos chamar de R2. E agora temos uma realimentação positiva no sistema. Aqui vamos chamar de R1. Aqui é GND também, esse ponto vai ligado nesse, como você já sabe. E vamos chamar esse aqui de R3. Olha só que interessante essa topologia. Temos duas malhas de realimentação, uma negativa e uma positiva. Podemos concluir que esse ponto aqui, medido em relação ao GND, ao terra, é a tensão no capacitor VC. E esse ponto aqui, medido em relação ao terra, vai ser a tensão para comparação. Então vamos chamar de Vcomp. E é esse o circuito que temos que analisar e determinar uma equação matemática, de modo que, de acordo com os valores destes quatro componentes de polarização, eu obtenha a minha frequência desejada e o período desejado também. Muito bem, vamos ver o seguinte. Vamos analisar primeiro a realimentação positiva aqui. Essa realimentação positiva, se abstrairmos para uma fonte de tensão independente, a tensão de saída, temos o seguinte circuito. Aqui é mais, aqui é menos. Aqui é o nosso R2, R1. Concordam? Que ficou, como sempre, horrível o desenho, mas acredito que esteja compreensível. Aqui fica a nossa tensão de comparação. Qual a equação que determina a tensão de comparação? Se você já estudou um pouco de circuitos elétricos, vai lembrar da clássica equação do divisor de tensão. Então, Vout é igual ao nosso... Aliás, V de comparação é igual a Vout que multiplica R1 sobre R1 mais R2... E aí está. Ok. E agora vamos analisar a nossa realimentação negativa. A nossa realimentação negativa, novamente, podemos abstrair aqui Vout para uma fonte de tensão independente. Aqui está o R3. Aqui está o capacitor. Portanto, temos aqui VC. Tensão no capacitor. A tensão no capacitor terá aquela clássica equação de carga no capacitor. Vout que multiplica 1 menos
constante de Euler, o exponencial, de menos t, que é um tempo, vezes, aliás, sobre R3 vezes C. É isso que temos aqui, galera. Um detalhe muito importante a ser considerado nessa análise é que, como existe realimentação positiva, não existe o curto, prestem bem atenção, virtual. O que significa esta frase aqui? O curto virtual é aquele que existe entre as entradas de um amplificador operacional pelo fato de que ele, em configurações convencionais, sempre procura deixar a tensão na entrada não inversora igual à tensão da entrada inversora. Isso cria um curto virtual entre as duas entradas. Como temos a realimentação positiva, não existe o curto virtual. Por esse motivo, ele vai se comportar como um comparador. Então temos uma comparação aqui em relação à tensão do capacitor. E é aí que temos que focar a nossa análise. Podemos, para facilitar o nosso cálculo, considerar R1 igual a R2. Isso podemos fazer sem problema nenhum. R1 igual a R2. Com isso, a nossa tensão de comparação passa a ser Vout sobre 2. Concordam comigo? Pois, supondo que ambos sejam 2, por exemplo, tem um valor de 2 ohms, seria 2 dividido por 4, que resulta em 1/2. Se fosse 3, seria 3 dividido por 6, que resulta em 1/2 multiplicado por Vout, que dá Vout sobre 2. É assim que funciona. Outro ponto importante é que se a tensão de comparação for maior que a tensão no capacitor, vale nossa tensão de saturação positiva. Se for menor que a tensão, vale a tensão de saturação negativa do operacional. E aí, para simplificar de novo, em módulo, as tensões de saturação serão consideradas de forma igual. E isso aqui é facilmente garantido na prática utilizando uma fonte simétrica no operacional, e é o que vamos utilizar logo mais. Agora já podemos verificar o gráfico de comportamento desse circuito. Vamos traçar aqui para você observar. Temos aqui a nossa tensão de saturação, então mais Vsat do operacional, e aqui, como são iguais, tem a mesma distância, só que para baixo a menos Vsat. Vout passa a ser mais Vsat ou menos Vsat, de acordo com a comparação em relação à tensão do capacitor. Então vamos colocar aqui nossa menos tensão de saturação sobre 2, então é a metade do caminho. Aliás, aqui é mais, desculpa aí galera, aqui é menos tensão de saturação sobre 2. Para iniciar, temos que considerar que o capacitor está com 0 de tensão. E vamos considerar aqui o lado positivo. Nesse instante, o capacitor leva um certo tempo para carregar. Quando ele ultrapassar a tensão de saturação sobre 2 positivamente, o que ocorre? A tensão de comparação passa a ser menor do que a tensão do capacitor, ou seja, passa a valer a menos Vsat. E aí temos que considerar aqui. Aqui está a menos Vsat sobre 2, que é a tensão de comparação, passa para o lado negativo, e aqui é a menos tensão de saturação. O capacitor se descarrega, só que agora ele vai levar um certo tempo. E quando a tensão no capacitor for menor que a tensão de comparação, temos esta regra aqui valendo para o circuito. Então é maior que Vc, passa a valer mais Vsat positivo. E o capacitor vai se carregar.
Aí você já percebeu que o circuito entra em um regime oscilatório. No seu regime permanente ele passa a se comportar como um oscilador, que temos aqui a troca de estados na saída, de acordo com a carga e a descarga do capacitor. Agora temos que ver uma equação para que exista a possibilidade de realizar o projeto destes dois componentes para determinar a frequência, que o período está aqui, ó. Aqui está o nosso período. Consegue enxergar? 1 sobre o período da nossa frequência, a frequência de oscilação. Vamos considerar meio período, então vamos analisar aqui, T sobre 2, quando o capacitor está se carregando. Então ele inicia nesse ponto aqui e encerra neste ponto aqui. Neste ponto deste meio período, está valendo a regra do mais Vsat. Aqui você deve concordar que tem Vsat sobre 2. Essa distância vale a tensão de saturação sobre 2. Esta aqui vale também a tensão de saturação sobre 2, só que não podemos desprezar o tempo em que o capacitor levou para chegar desta tensão negativa para o zero, que também é a nossa tensão de saturação sobre 2. Temos, portanto, aqui 1 meio, mais 1 meio, mais 1 meio, que dá 3 meios. 3 meios da tensão de saturação. Com isso, podemos concluir que a equação para o capacitor, tensão Vc, vai ser igual a 3 meios da tensão de saturação, Vsat, que multiplica 1 menos exponencial de menos. E agora o nosso tempo da equação de carga do capacitor vale o tempo analisado, que é o período sobre 2. Vamos colocar aqui o período sobre 2. Sobre, no nosso caso aqui, é um R3 vezes o C. R3C. Aqui está fechando parênteses. E essa é a equação que vamos utilizar para o projeto do circuito. O que precisamos fazer agora é trabalhar a matemática da coisa para trazer uma equação bonitinha para o nosso uso, de modo que possamos projetar estes dois componentes para a frequência desejada. Agora que temos a equação, vamos fazer o rearranjo dos termos aqui para obter uma equação mais bonitinha e podermos projetar o nosso circuito. E aí um exemplo aqui é um projeto para 1300 Hz, por exemplo. Muito bem, temos esta equação aqui. A tensão no capacitor será a tensão de saturação. E aí substituímos o termo aqui. E já com isso conseguimos uma simplificação bem bacana para essa equação, pois podemos dividir ambos os lados da equação por Vsat. Dividindo ambos os lados, resulta no seguinte: eu consigo simplificar aqui estes dois termos. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aí. E aí fica 1 igual a isso tudo. E eu consigo simplificar de novo, pois eu posso dividir aqui ambos os lados por 3 meios. Dividindo ambos os lados por 3 meios, aqui resulta em 1 e aqui resulta em 2 sobre 3. Pois teríamos 1 sobre 3 meios. Eu divido 1 sobre, eu posso inverter a fração, e aí vira 2 terços. Esse 1 já podemos remover, 1 multiplicando alguma coisa é alguma coisa. E agora podemos fazer o seguinte, podemos colocar aqui a constante de Euler no lado esquerdo, e no lado direito teremos 1 menos 2 terços. Beleza? Então,
Euler ficou positivo e 2/3 negativo. 1 menos 2/3, se eu tenho 1 e tiro 2/3, sobra o quê? Sobra 1/3. Então já é uma análise simples e já simplificamos de forma bem bacana, mas ainda não está resolvido. Como se resolve quando temos uma exponencial na equação? Podemos utilizar o inverso da exponencial para eliminar esta exponencial, resultando apenas no termo em si que eu quero, que é esse termo aqui. E isso se faz facilmente com o logaritmo natural. Eu aplico o logaritmo natural em uma exponencial, resulta o termo. Então eu elimino a constante de Euler. Entretanto, uma equação é uma balança. Fiz besteira aqui, deixa eu só colocar o parênteses aqui. Beleza. O que eu faço no lado esquerdo, eu tenho que fazer no lado direito. Então, no lado direito fica o ln de 1/3. ln de 1/3. Show! Propriedade dos logaritmos naturais, eu posso substituir ln de 1/3 por menos ln do denominador. Se fosse ln de meio, seria menos ln de 2. ln de 1/3 é igual a menos ln de 3. Então, menos o logaritmo natural de 3. E aí, aqui eu elimino o Euler, resolvendo isso sobra este termo aqui, bonitinho, menos t meios sobre R3 vezes C, do outro lado igual a menos logaritmo natural de 3. Tenho menos nos dois lados. Se eu multiplicar ambos os lados da equação por menos 1, elimino estes sinais negativos também. Agora ficou barbadinha. Eu posso multiplicar ambos os lados por R3 vezes C, que vai resultar, no lado esquerdo sobra apenas o t meios, e no lado direito o R3 vezes C vezes o logaritmo natural de 3. Vamos colocar um vezes aqui. E agora eu posso multiplicar ambos os lados por 2, sobrando apenas o período do lado esquerdo da equação. E já temos uma equação bem bacana para o nosso projeto. Portanto, o período para o oscilador, o amplificador operacional, é 2 vezes R3, que é o resistor da realimentação. No caso do nosso circuito, ficou o índice 3. Então, 2 vezes o R3 vezes o C, vezes o logaritmo natural de 3. Para projetar o circuito, eu posso dizer que a frequência é 1 sobre o período, portanto é 1 sobre essa galera aqui. E ainda, eu posso arbitrar um valor para o capacitor e resolver para o resistor. A frequência, queremos 1300 Hz, um exemplo de frequência. Portanto, eu posso dividir ambos os lados por F e multiplicar ambos os lados por R3, vai resultar na seguinte expressão. R3 é igual a 1 sobre 2 vezes F vezes C vezes o logaritmo natural de 3. Por que eu sempre falo isso? Ambos os lados, multiplicar ambos os lados, dividir ambos os lados. Porque matematicamente é isso que acontece, para quem ainda não ouviu falar disso. Na escola você aprendeu lá de forma bonitinha, passa para lá multiplicando e passa para o outro lado dividindo, ou passa para o outro lado, troca o sinal. Mas matematicamente o que fizemos aqui de fato foi dividir ambos os lados da equação por F, pois o que eu faço à esquerda eu devo fazer à direita, e multipliquei ambos os lados por R3. Então com isso eu eliminei R3 da direita e ele apareceu aqui na esquerda, compreendeu? E aí temos uma equação usual aí, se eu arbitrar um valor para o capacitor, já resolvo o problema. Vamos arbitrar o valor de 1 microfarad para o capacitor. 2 vezes a frequência, que é 1300, também o valor que queremos, vezes 1 micro, então 1 vezes 10 na menos 6,
e vezes o ln de 3. Pronto, a calculadora já resolve facilmente isso aqui. Já vamos pegar aqui e fazer, então, 2 vezes 1.300 vezes 1 micro vezes 3 logaritmo natural, enter, 1 sobre isso, 350,09 ohms é o nosso resistor. Na prática, vamos utilizar aí um resistor de 330 ohms, um valor comercial série E12. Tá aí, projeto, vou deixar esse Word disponível para vocês aí, baixem e já sabem como equacionar a coisa. O circuito resultante é esse aqui, galera. Apresento para você o oscilador completo. Vamos utilizar o 741, que é o padrão industrial, fácil de encontrar e bem barato aí no mercado. Temos o resistor de 330 ohms, capacitor de 1 microfarad, capacitor de poliéster estamos utilizando. Temos 2 resistores iguais para realimentação positiva, que vamos utilizar o valor comercial de 10K. Só que observe que colocamos um trimpote multivoltas aqui entre os dois. Por quê? Com esse trimpote podemos atuar no balanceamento do sistema e prevenir as eventuais desigualdades dos dois resistores, que na vida real eles nunca vão ser iguais. E aí conseguimos ou ajustar para a frequência exata que queremos, ou atuar na simetria da forma de onda e na distorção. Então isso vocês vão ver funcionando também no osciloscópio, agora na bancada. Capacitores de desacoplamento aqui, isso não precisamos nem dizer, e fonte simétrica de mais e menos 12 volts. Venha comigo! Aqui está o nosso circuito, estamos alimentando com fonte de mais e menos 12 volts. LM741, um amplificador operacional que é o padrão industrial conhecido. Temos aqui capacitores de desacoplamento 100 nanofarad, 63 volts, como você já conhece, alimentação simétrica de mais 12, aqui de menos 12. Aqui está o capacitor de 1 microfarad, aqui está o resistor de 330 ohms, mais próximo do calculado que chegamos. Os dois resistores de 10K, que no mundo ideal tem exatamente o mesmo valor, mas aqui na prática temos que colocar esse trimpote para equilibrar as coisas. Então está aqui o trimpote multivoltas de 100K, que ajusta a simetria e a distorção da forma de onda de saída. Inicialmente vamos checar aí a tensão no capacitor VC e a nossa tensão de comparação. Vamos colocar o canal 1 do osciloscópio aqui em VC e o canal 2 ali em VComp. Canal 1, canal 2. Bem como a teoria nos diz, galera, o capacitor se carrega com a tensão de comparação aqui positiva e se descarrega com a tensão negativa, como você está vendo. Ele ultrapassa e aí se descarrega, ultrapassa o limite inferior e aí se carrega e entra nesse regime permanente aí que você está vendo, as duas formas de onda. É interessante, a curva de carga e descarga do capacitor ficou uma curva triangular com os picos levemente arredondados. Um sinal bem interessante aí, com uma amplitude bacana, como você está vendo, cerca de 2 volts pico a pico. Estamos em 5 kHz de frequência, aqui no canal 2 também, e já vamos analisar isso para a saída do circuito. Mas estamos vendo aí claramente que a teoria das formas de onda se comprova para VC e para a tensão de comparação. Agora vamos tirar o canal 2 aqui do sistema e vamos colocar aqui no pino 6, que é a saída, Vout do circuito, e ver como se comporta esse oscilador. Veja que a amplitude de saída é bem maior, aí está a nossa forma de onda, bem bacana. Deixa eu remover aqui o canal 2. E aí está, galera, aí está
Não temos um aspecto quadrado perfeito, pois na prática temos aquela questão das perdas dos amplificadores operacionais e da excursão de tensão por ele, mas é uma forma de onda certamente bacana que pode ser utilizada em projetos por vocês, e o principal intuito é a análise do comportamento do amplificador operacional com essas duas malhas de realimentação. E você deve ter observado que a frequência não está coerente com a do projeto. Isso porque estamos com o trimpote aqui. Então estou atuando agora no trimpote e veja que temos, colocando no ponto de equilíbrio, nós temos aí a nossa tensão de 1,3 kHz desejada, só que perdemos um pouco na qualidade do sinal, na qualidade da forma de onda. Ela passa a se comportar dessa forma mais irregular. Então é uma possibilidade você projetar o circuito para determinada frequência e depois dar uma calibrada no trimpote, realizando os ajustes necessários até obter a forma de onda desejada. Mas aí está comprovado o funcionamento e com certeza essa análise matemática aí é bem bacana para diversos sistemas. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Deixa aquele like, favorite o vídeo e compartilhe ao máximo com a galera. Se ainda não se inscreveu no canal, procure o botão inscrever-se aí no seu vídeo. Clique no botão, marque também o sininho para receber as notificações do canal. Aqui tem muito conteúdo, projetos, cursos, vídeos, séries. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana a todos, aquele abraço e até a próxima!